Você quer ser cheio do Espírito Santo? Acredito que a resposta para essa pergunta da maioria de nós seja sim, eu desejo. Isso é algo que eu gostaria muito. Mas será que nós de fato entendemos o que significa de fato ser cheio do Espírito Santo? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ter esse entendimento correto é importantíssimo. Porque talvez muitos de nós podemos pensar que ser cheio do Espírito Santo esteja relacionado a uma pessoa, aos estereótipos dessa pessoa. Alguém que num culto, numa reunião religiosa, deu o glória a Deus mais alto, né? Ou alguém que erga mais suas mãos do que os outros, que tenha essa demonstração de entrega, uma demonstração externa maior que de outras pessoas. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos ensina com relação a ser cheio do Espírito Santo? Eu quero trazer para nós aqui dois textos nas cartas de Paulo, que são textos paralelos, textos com estruturas bem semelhantes. Um deles está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 ao 20, e o outro texto está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 16. Veja só como esses dois textos, eles são paralelos, têm uma estrutura muito semelhante, e Paulo está trazendo a mesma informação nesses dois textos aqui que nós vamos ler. Efésios 5, 18 a 20 primeiro. Veja o que ele diz. Paulo está escrevendo à igreja e diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, esse é o assunto que Paulo está falando. Olha, deixem que vocês sejam cheios pelo Espírito Santo. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos esse primeiro texto de Paulo aos Efésios. Depois vamos agora para o texto de Paulo aos Colossenses. Olha só como ele é semelhante, olha como a estrutura do texto é muito parecida. Paulo começa dizendo, novamente, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Você percebeu como os dois textos são um paralelo e suas estruturas são parecidas? Veja ali, em Efésios 5, Paulo vai dizer assim, olha, falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Colossenses 3, ele está dizendo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Muito parecido. Efésios 5, ele diz, cantem e louvem de coração ao Senhor. Colossenses 3, ele vai dizer, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, ele termina dizendo, deem graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Colossenses 3, ele vai dizer, façam tudo isso com gratidão a Deus em seu coração. Então, nos dois textos, nós temos esses três elementos. Paulo está aconselhando, dando essa orientação para a igreja, falando, olha, vocês devem falar entre vocês, você deve ensinar uns aos outros utilizando a palavra de Deus, utilizando os salmos. Essa deve ser a base de vocês. Segunda ordem de Paulo é que vocês devem cantar hinos ao Senhor, cantar louvores. São coisas que nós devemos fazer como igreja, como comunidade, aconselhar, ensinar uns aos outros, em primeiro lugar. Segunda ordem que Paulo nos dá, cantem a palavra de Deus, cantem hinos que estejam alicerçados numa boa doutrina, hinos que sejam baseados na palavra de Deus. E o terceiro item que ele traz para nós, façam tudo isso com gratidão a Deus no coração de vocês. São os três elementos que nós encontramos nos dois textos de Paulo, mas os dois textos começam um pouco diferente. O texto de Efésios começou dizendo assim, deixem-se encher pelo
espírito. E o texto de Colossenses começou dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Esses dois elementos, tanto esse conselho de Paulo dizendo deixem-se que vocês sejam cheios pelo Espírito Santo, como em Colossenses o habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, os dois são a primeira parte dos textos, sendo assim o alicerce daquele texto, desse versículo. E disso nós podemos entender o quê? Podemos entender que quando Paulo está falando encham-se do Espírito Santo, ele está relacionando com a mesma ideia de habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é permitir que você seja habitado de forma rica e abundante pela palavra de Cristo. Os dois textos estão em paralelos e o início dos dois textos se relacionam. E nós podemos entender então que quando Paulo nos aconselha, encham-se pelo Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, é a mesma coisa que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora você pode me perguntar, tá, mas como que eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso ter certeza que você não está forçando um pouco esse paralelismo, não está levando ele um pouco além? Ora, o grande segredo de uma boa interpretação bíblica é você nunca interpretar textos isoladamente de toda a Escritura. Afinal de contas, a própria Bíblia interpreta ela mesma. Ela é um livro único, escrito pelo nosso Deus, inspirando pessoas ao longo de milhares de anos para que escrevessem um livro com uma mesma história, com uma mesma mensagem, a mensagem da salvação. Então nós podemos encontrar isso em outros textos, e principalmente naquele que para nós é a revelação, a expressão exata do nosso Deus, que é o Cristo. E a gente vai encontrar isso, para a gente ter certeza disso, em João capítulo 6, versículo 63. Olha só as palavras de Jesus a respeito daquilo que ele dizia. Ele vai dizer assim: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Veja só essa afirmação de Jesus. As palavras que eu disse para vocês são Espírito e são vida. Agora, por que antes de falar isso aqui, as palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida, Jesus fez esse comentário: olha, a carne não produz nada que se aproveite. Porque nesse contexto, dessa passagem de João aqui, capítulo 6, o texto vai dizer que as pessoas tinham ficado escandalizadas com o que Jesus estava dizendo para elas. O que Jesus vinha dizendo? Vamos ver? Olha só, Jesus estava dizendo ali, alguns versículos antes, algum momento antes de chegar nesse ponto onde ele afirma que as palavras dele é que são espírito, as palavras dele que carregam o espírito de vida. Jesus veio dizendo antes para eles. Versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Jesus prossegue: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja só. Jesus está dizendo que a vida eterna está atrelada a comer a carne dele e a beber o sangue dele. Está dizendo que a comunhão perfeita com ele está atrelada em comer a carne dele e beber o seu sangue. Só que as pessoas que estavam ali não estavam compreendendo. Será que Jesus estava falando de algum tipo de canibalismo, propondo algo estranho a eles? E isso estava escandalizando eles. Então, por isso, Jesus vai dizer: olha, não é isso. A carne, ela não produz nada que se aproveite. Eu não estou falando disso, eu não estou falando a respeito da minha carne. E ele diz: mas eu estou falando o quê? Das minhas palavras. E aí Jesus vai dizer essa frase tão incrível: as palavras que eu disse para vocês, tudo que eu declarei aqui,
para vocês, enquanto estive caminhando entre vocês, com os meus discípulos, tudo isso que eu falo é espírito e é vida. E vocês têm que se alimentar disso. A vida de vocês depende de vocês se alimentarem das minhas palavras, de vocês comerem dessa fonte, de vocês beberem dessa fonte, de vocês permitir que isso habite ricamente na mente de vocês. É nisso que está a verdadeira vida. Então, quando a gente lê esses textos em que Jesus está falando, olha, você precisa comer a minha carne, beber o meu sangue, você pode substituir eles pela palavra de Deus. E aí a gente, lendo novamente, substituindo, olha, eu lhes digo a verdade, Jesus falando, se você não ouvir as minhas palavras, as palavras do Filho do Homem, você não vai ter vida em você mesmo. Versículo 54, todo aquele que, em vez de comer a minha carne e bebe meu sangue, a gente substitui pelo quê? Todo aquele que ouve as minhas palavras tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha, em vez de carne, pois a minha palavra é a verdadeira comida. E a minha palavra é a verdadeira bebida, é aquilo que vocês precisam. Todo aquele que, em vez de comer, a gente substitui de novo, todo aquele que tem a minha palavra, permanece em mim e eu nele. O que nós podemos querer mais do que isso, querido? Do que ter esse relacionamento, permanecer em Cristo e Cristo em nós. Vivemos em Cristo e Jesus está deixando claro aqui para nós que isso depende de permanecermos na sua palavra, de fazermos da sua palavra a nossa habitação, a nossa alegria e o nosso prazer, de estarmos constantemente expostos à palavra de Cristo. E essa mensagem de Jesus aqui em João capítulo 6, ela corrobora de forma perfeita com aquilo que nós falamos, com essa interpretação que nós trouxemos em Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 6, de que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa permitir que a palavra de Deus habite ricamente em você. Não são trejeitos, não são coisas exteriores que vão determinar se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que vai determinar se você é cheio do Espírito Santo, se você tem comunhão e intimidade com Deus, é o quanto das palavras de Cristo habitam em você. O quanto de tudo aquilo que ele ensinou nos seus evangelhos, através da revelação ao apóstolo Paulo nas cartas, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo João, o quanto de tudo isso permanece e permeia o seu coração, a sua mente, e vai trazendo a você a visão correta de Deus, porque Cristo é de fato a expressão exata do nosso Deus. Tem uma frase de A.W. Tozer que é muito linda. Ele vai dizer assim que o conceito que você tem de Deus determina a sua vida. Isso é muito importante, querido, porque o quanto que você conhece das Escrituras, o quanto da revelação de Deus está em você, vai moldando como você vê Deus. E a forma como você vê Deus vai determinar totalmente os caminhos da sua vida, as suas escolhas, os seus caminhos, as suas atitudes, as suas palavras, tudo na sua vida vai ser determinado de acordo com a visão que você tem de Deus. Por isso, dessa orientação, e eu diria mais, esses textos de Efésios e Colossenses que nós vimos aqui, eles não estão numa sugestão. Paulo não está dizendo, olha, se possível, habite ricamente em você. Não, é uma ordem. Paulo está dizendo, habite ricamente. O cristão não tem outra opção senão ser alguém em que ele mergulha em Cristo. Por isso que Jesus nos diz, siga-me, porque nós precisamos seguir, viver aos pés do nosso Mestre, permitir que as suas palavras nos encham, para que nós possamos então viver baseados, viver alicerçados, enraizados nessa palavra que traz vida, e não só vida, mas vida eterna, como Jesus nos disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Espero que tenha
ajudado você a entender um pouco sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, que essa sede, esse desejo seja aumentado cada vez mais na Igreja de Cristo, de sermos um povo cheio do Espírito Santo, que a palavra de Deus habite ricamente em nós, que nós tenhamos desejo de espalhar a boa nova, espalhar vídeos em que nós vemos vídeos assim, que você, se você foi edificado, espalhar, levar essa mensagem adiante. Que o Senhor te abençoe e que a graça do nosso Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém? Até o próximo vídeo.